Boa tarde, pessoal. Bom dia, boa madrugada, boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo este vídeo. Como prometido lá na live, a gente vai iniciar a nossa série de vídeos aqui no canal sobre fundamentos da educação. E hoje a gente vai começar com dois autores bem conhecidos da educação, Skinner e Pavlov. Então a gente vai começar falando sobre as principais ideias de Pavlov. Então, Pavlov, ele apresentou a teoria do reflexo condicionado. Ele é considerado o pai do condicionamento clássico. Ele era um médico russo. Algumas pesquisas que ele fez foram todas relacionadas entre o organismo e o ambiente, o que rendeu a ele o Prêmio Nobel em 1904. Tá? As suas descobertas originaram o chamado, hoje conhecido behaviorismo, que foi iniciado por John Watson em 1913, mas ficou bem conhecido por Skinner, que foi quem, na verdade, deu mais aí ênfase no behaviorismo. O Pavlov estabeleceu conexões entre os estímulos ambientais neutros e as atividades fisiológicas. Então, esse autor, ele foi assim um dos pioneiros nesses estudos do behaviorismo, ele acreditava que as relações entre o ambiente e a fisiologia humana são também de cunho psicológico e não apenas de cunho biológico. Ele também mostrou que o comportamento é essencialmente biológico, como salivar e sugar, eles não eram apenas de natureza fisiológica, mas eles podiam ser controlados por fatores ambientais e por fatores psicológicos. Como que ele provou isso, Ele tinha uma teoria que dizia o seguinte: olha, por meio de estímulos incondicionados, eu tenho respostas incondicionadas. E por meio de estímulos condicionados, eu posso ter respostas condicionadas. Como que ele provou a teoria dele? Ele utilizou cães, os famosos cães de Pavlov. Ele mostrava o alimento para o cão e o cão começava a salivar, condicionando o cão, a um som, por exemplo, de uma campainha ou a uma luz. Ele percebeu que o cão era condicionado, àquela luz ou aquela campainha, mesmo quando ele não mostrava mais o alimento. Então, quando ele mostrava o alimento, ele tocava a campainha e o cão foi associando que o som da campainha era para todas as vezes que ele ia comer. Deu para entender? Então, pois é. E aí ele conseguiu provar que esse condicionamento, fazia com que a salivação fosse ocorrida todas as vezes que ele tocava a campainha. Então, ele acreditava também que é possível que essa capacidade de alguns animais e também de alguns seres humanos é, está na base da nossa adaptação ao nosso ambiente físico e social. Então, do ponto de vista educacional, alguns processos emocionais que vão afetar a vida escolar da criança têm uma base psicofisiológica, por exemplo, a ansiedade, o medo de falar em público. Essa teoria do Pavlov está muito ligada naquela situação, por exemplo, quando você ativa suas papilas gustativas, quando a gente corta um limão, coloca sal, ou quando a gente vai descascar uma manga verde, e começa a comer uma manga verde com sal e pimenta perto de alguém, por mais que a pessoa não esteja provando aquilo ali, ela também, as papilas gustativas começam a salivar. Isso é, na verdade, um estímulo incondicionado, um estímulo que nós temos biológico. Esse estímulo é nosso, a gente não pode controlar. Do mesmo jeito, quando você bebe muita água, sua bexiga fica cheia e você quer ir ao banheiro, é um estímulo incondicionado, você não consegue controlar esse estímulo incondicionado. O que Pavlov disse é que treinando a pessoa, condicionando a pessoa a um estímulo, ela pode dar uma resposta também condicionada. Então, no caso aí, se todas as vezes que ele tocava a campainha, o cachorro imaginava que era comida e começava a salivar. Ele acredita que com os seres humanos também
pode ocorrer esse condicionamento. E aí a gente vai conhecer um pouquinho também sobre Skinner, né? Skinner nasceu em 1904 e viveu até 1990. Ele é o grande representante do que a gente conhece como behaviorismo radical. Um psicólogo americano e projetou as famosas máquinas de ensinar e as caixas de Skinner. As máquinas de ensinar eram máquinas onde a principal característica dessa máquina é o reforço imediato a uma resposta correta do educando, da pessoa que estava fazendo aquela tarefa, né? Ele acreditava que o professor não tinha essa capacidade de dar uma resposta imediata para determinado exercício. E as caixas de Skinner, ou as câmaras de condicionamento operante, elas eram caixas onde continham uma barra ou uma chave em que o animal podia pressionar, e nessa barra que ele pressionava ou manipulava, o animal tinha o alimento depois de manipular essa chave ou essa barra ou a água, né? E um exemplo muito bom para ficar, não sei se vocês já andaram, já foram em algum lugar que cria porcos, eles usam esse tipo de ferramenta. O bico da torneira fica na parede, na altura em que o porco pode encostar o focinho, e a água é jetada como se fosse um bebedouro, né? Ela é jetada na boca do porco. Isso aí é baseado nas caixas de Skinner. Então ele acreditava que esse tipo de caixa, se fosse utilizado com crianças, condicionaria as crianças ao aprendizado também, tá? O Skinner, na sua teoria, a palavra-chave que você vai encontrar lá na sua prova é comportamento. Então, é o nome, na verdade, da teoria, né? Behavior, que é comportamento, significa comportamento. Para esse autor, o Skinner, a aprendizagem ela concentra-se na capacidade de estimular ou de reprimir o comportamento. Aquele comportamento que seja desejável, né? Ele é um comportamento que deve ser estimulado. Aquele comportamento que é indesejável, ele é um comportamento que deve ser reprimido ou extinto, né? Porque a noção de reforço, castigo e extinção é muito forte no behaviorismo radical. Na sala de aula, a repetição mecânica deve ser a iniciativa para um processo educativo, porque ela vai levar o aluno a memorizar, e só a memorização é capaz de levar o aluno ao aprendizado. Essas são as bases principais da teoria do behaviorismo radical de Skinner, né? O ensino é obtido quando o que se precisa ser ensinado pode ser colocado sob condições de controle. Ou seja, o ensino só pode ser obtido nas situações em que o professor controla a resposta daquilo que ele está ensinando, né? Ou os comportamentos que ele pode observar. Os comportamentos para essa teoria são obtidos através de punição daquele comportamento não desejado e de reforço através daquele comportamento que é desejado. O comportamento desejado é estimulado e repetido até que ele se torne um comportamento automático. Para esse autor Skinner, a aprendizagem vai se concentrar na aquisição de novos comportamentos, né? E também, de acordo com a teoria dele, os alunos recebem positivamente o conhecimento do professor sem fazer nenhum tipo de questionamento, né? Nessa teoria, o papel fundamental do professor é criar ou modificar comportamentos para que o aluno faça aquilo que o professor deseja, aquele resultado que o professor deseja obter. Ela é adequada normalmente em cursos que são técnicos, em cursos que são especializados em treinamentos. Ela também é adequada para atividades que visam ensinar conteúdos e tarefas que vão se apoiar só na memorização e na fixação de conteúdos. Ainda hoje ela é muito frequente em algumas escolas, é muito visível na nossa educação, e muitos ainda defendem esse tipo de teoria, ainda defendem esse modelo educativo, ainda vendem esse modelo educativo, né? O interesse da teoria está em compreender o comportamento humano
e não em manipulá-lo. Skinner sempre defendia isso. Olha, eu quero compreender o comportamento humano, eu não quero manipular o comportamento humano. Mas na verdade, se você for analisar, a manipulação do comportamento humano pode ocorrer por essa teoria, porque ela na verdade é um estímulo que visa uma resposta desejável, né? E ele pensa, né, em reprimir as respostas indesejáveis, né? Então é uma espécie de manipulação, sim. Ele atacava muitos cognitivistas, né, que a gente vai ver aqui em próximos vídeos do canal, como Piaget e Gardner, né, mas a gente vai ver só Piaget. O Gardner ainda não tenho nenhuma pretensão para gravar essa aula do Gardner, porque para ele a educação, para Skinner, a educação é um modelo que se dá do meio para o indivíduo e não o contrário, do indivíduo para o meio. A gente vai ver lá nos cognitivistas que eles diziam muito isso, que o meio é importante sim na troca de experiências com o indivíduo. E o Skinner acreditava que na teoria dele que o meio é fundamental para formar o indivíduo, né? O indivíduo é produto do meio. Para ele, para o Skinner, os fenômenos mentais devem ser discutidos como padrões de comportamento. Todo comportamento é fruto de um condicionamento, tá? E assim não vão existir habilidades inatas, certo? E é isso, pessoal. Se tiverem mais algumas dúvidas, pretendo deixar um material de apoio para que você possa ler mais sobre esses dois autores. E a gente continua com mais vídeos aqui na nossa série Fundamentos, né? Que vamos trazer aqui alguns autores. Então fica aí que toda semana a gente vai estar deixando vídeo aí sobre os autores que fundamentam a educação, tá certo? Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu comentário, compartilhar esse vídeo, porque assim você está dizendo para o YouTube que o conteúdo que eu deixo aqui no canal é um conteúdo de relevância e que merece ser estimulado, né? Então, muito obrigado, um beijo do professor Max, a gente se vê no próximo vídeo.